Liturgia do dia 30 de novembro de 2022. Festa de Santo André Apóstolo. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem, mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens.
Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a festa de Santo André Apóstolo. André era discípulo de João Batista e companheiro de João Evangelista. Quando o precursor apontou Jesus que passava, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus", tornou-se imediatamente discípulo do Senhor. Logo a seguir, comunicou a Pedro, seu irmão, a descoberta do Messias. Jesus chamou a ambos para se tornarem pescadores de homens. É André que, na multiplicação dos pães, indica a Jesus o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Com Filipe, André refere a Jesus que alguns gregos o querem ver. A tradição reconhece em Santo André o evangelizador da Acaia, Grécia, e em Patras, o lugar onde morreu após 2 dias de suplício na cruz, donde anunciou Cristo até o último momento. Na primeira leitura, vemos como a fé leva à salvação quando nos abandonamos a Deus, reconhecendo-o como o único Salvador. Mas a fé pressupõe a escuta da palavra, pela pregação dos missionários. A pregação e a fé têm o mesmo objeto, o mistério de Jesus Senhor, morto e ressuscitado pelo poder de Deus Pai. Por isso, quando alguém acredita, expropria-se de si mesmo e torna-se propriedade de Deus, garante e fundamento de toda a confiança dos homens nele. Mas também a pregação pressupõe um evento histórico absolutamente necessário: ter sido enviado. Em outras palavras, a pregação pressupõe a missão. A mensagem evangélica destinada a todos os povos passa pela escolha que Jesus faz das suas testemunhas e pelo seu envio em missão. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. No texto do Evangelho, vemos como Jesus reúne à sua volta alguns discípulos, aos quais dirige um especial ensinamento, porque os quer como discípulos e como testemunhas. Depois da ressurreição, enviá-los-á ao mundo inteiro. Os 12, de pescadores de peixes, tornam-se pescadores de homens. É o que Jesus lhes garante: farei de vós pescadores de homens. André, com o seu irmão Simão, é um dos primeiros a ouvir o chamamento de Jesus e a segui-lo. Mateus realça a prontidão com que o fizeram. E eles deixaram as redes imediatamente e seguiram-o. O seguimento de Jesus não admite hesitações ou demoras, exige radicalidade. A adesão pronta de André e dos outros apóstolos ao seguimento de Jesus e a missão que lhes confiava permitiram-lhes levar a boa notícia da salvação aos confins da terra. A fé, adesão a Cristo é o projeto de salvação que nos propõe, vem da escuta da palavra, isto é, de Cristo, palavra definitiva de Deus aos homens. Pregar essa palavra para que todos possam conhecê-la e aderir-lhe é ainda hoje
a missão da Igreja. Somos, pois, convidados a escutar a palavra e a acolhê-la no coração. É sem dúvida uma palavra exigente, mas é palavra salutar. Por isso, não podemos cair na tentação de lhe fechar os nossos ouvidos. Tal como certos remédios, a palavra pode fazer-nos momentaneamente sofrer, mas é a nossa salvação. A palavra é também alimento. Os profetas dizem que Deus promoverá no mundo uma fome, não de pão, mas da sua palavra. Precisamos experimentar essa fome, sabendo que a palavra de Deus nos pode saciar para além de todas as realidades terrestres, e muito mais do que podemos imaginar. A palavra de Deus é exigência. Jesus fala de uma semente que deve crescer e espalhar-se por todos os lados. É a palavra que torna fecundo o apostolado. Não pregamos palavras nossas, mas a palavra que escutamos e acolhemos, e nos impele a proclamá-la para pôr os homens em comunhão com Deus. São João ensina-nos que não é fácil escutar a palavra, porque não é fácil ser dóceis a Deus. Mas só quem é dócil ao Pai escuta a sua palavra. Todo aquele que escutou o ensinamento que vem do Pai e o entendeu, vem a mim. A palavra é a nossa felicidade. A palavra, meio de comunicação humana por excelência, permite-nos comunicar com Deus. Para entrar em comunicação e em comunhão com Deus, havemos de acolher a sua palavra em nós. Que Santo André nos ensine a escutar e acolher a palavra de Deus, para estarmos em comunhão com Ele e uns com os outros. Santo André foi um dos apóstolos que melhor compreendeu e saboreou o mistério da cruz. O seu bom coração foi penetrado pela graça do Calvário. Pregou a cruz na Sítia, no Ponto e noutras regiões. Desejava morrer sobre a cruz, para dar ao nosso Senhor amor por amor. Teve esta graça em Patras. Censurava ao juiz e as suas perseguições contra a verdade. O juiz, irritado, ordenou-lhe que sacrificasse aos deuses. É ao Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro, respondeu André, que imolo todos os dias, não a carne dos animais, mas o cordeiro sem mancha, inteiro e cheio de vida, sobre o altar, depois de ter sido imolado e dado em alimento aos cristãos. Mostrava assim, sobretudo, o seu amor pela Eucaristia. Contam que, vendo de longe a cruz, sobre a qual devia ser ligado, exclamou: Eu vos amo, cruz preciosa, que fostes consagrada pelo corpo do meu Deus, e ornada com os seus membros, como com ricas pedrarias. Aproximo-me de vós com alegria, recebei-me nos vossos braços. Há muito tempo que vos desejo e que vos procuro. Os meus votos cumpriram-se, que aquele que de vós se serviu para me resgatar, se digne receber-me apresentado por vós. Que, a exemplo de Santo André e dos santos apóstolos, possamos unir todas as nossas cruzes cotidianas à cruz sagrada de Jesus Cristo, nosso Senhor. Santo André Apóstolo, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo André
e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa Igreja, não cesse no céu de interceder por nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.